Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai cair na página 76 aqui da apostila 8, polígonos 3, né? Ângulos, simetrias. Há transformações geométricas nas quais a figura original e a figura imagem coincidem. Dizemos, nesse caso, que a figura simétrica em relação a essa transformação. Considere, por exemplo, o triângulo equilátero. Se escolhermos convenientemente a reta da reflexão, o triângulo e sua imagem irão coincidir. No desenho a seguir, à esquerda, a reta da reflexão R passa pelo vértice A e é perpendicular ao lado oposto. Na reflexão, obtemos a imagem A', B' e C', que coincidem com o triângulo original ABC, sendo A igual a A', B igual a C' e C igual a B'. A relação de reflexão, nos casos da simetria, é chamada de eixo de simetria. Observe que há mais dois eixos de simetria. O triângulo equilátero também tem simetria de rotação, conforme mostrado no desenho a seguir, para uma rotação de 120 graus ao redor de seu circuncentro, no sentido anti-horário ou no horário, o triângulo original coincide com a imagem. Observe que há simetria de rotação para 240 graus também, e obviamente para 0 graus. O ponto O é chamado de centro de simetria, e para translação podemos falar que o triângulo equilátero é simétrico. E para translação, podemos falar que o triângulo equilátero é simétrico. Virando a página 77. No caso das translações, apenas para a translação trivial de distância zero, o triângulo equilátero é simétrico. Como isso vale para qualquer outra figura plana, quando procuramos por simetrias em uma figura plana, buscamos por várias possíveis rotações e reflexões nela. Polígono regulares, introdução. Nos desenhos a seguir, temos um quadrilátero com ângulos internos congruentes e lados não congruentes. Retângulo, um quadrilátero com lados congruentes, mais ângulos internos não congruentes. Losango e com quadrilátero com triângulos congruentes e lados congruentes. Este último é um exemplo de polígono regular. Polígonos regulares, conforme sugere o exemplo mostrado, são polígonos cujos ângulos internos são congruentes e cujos lados são congruentes. Todos os polígonos regulares são figuras simétricas, tanto por reflexão como por rotação. Quanto maior o número de lados, maior o número de eixos de simetria, de reflexão ou ângulos de simetria de rotação. Os eixos de simetria sempre passam pelo centro do polígono regular, o qual coincide com os centros das rotações que originam as simetrias de rotação. Nos desenhos a seguir apresentamos os polígonos regulares de 3 a 6 lados, respectivamente o triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular e hexágono regular são circunferências circunscritas. O ângulo formado por dois vértices consecutivos do polígono e no centro da circunferência circunscrita, cada um dos ângulos AOB nos desenhos anteriores é chamado de ângulo central do polígono regular. Esse é o menor ângulo para qual existe simetria
de rotação do polígono. Por exemplo, o quadrado tem simetria de rotação de 90 graus. A partir do ângulo central, podemos calcular a medida dos ângulos internos dos dois polígonos regulares. Observe no pentágono, por exemplo, que a medida do ângulo O, né, no AOB é igual a 72 graus, pois 360 dividido por 5 é igual a 72 graus. Assim, a medida do ângulo O é igual a 144, ou seja, MA de CA é igual a 144 de onde vem que MA e AC é igual a 360 menos 144. Portanto, a medida do ângulo interno de ABC no ângulo B é igual a metade da medida do arco. É igual a 180 menos 72 graus, que é igual a 108 graus. De modo geral, a medida do ângulo central de um polígono regular em n lados é de 360 sobre n. E a medida de cada ângulo interno é de 180 graus menos 360 dividido por n. Podemos fazer a construção de um polígono regular de n lados com régua e transferidor, seguindo o fluxo abaixo. Ele dá o fluxo aí pra gente, né? E depois dá um exercício resolvido. Virando a página 78, aí a gente vem polígonos convexos e soma dos ângulos internos de dois extremos. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer? Se você recorda que a partir do axioma das paralelas, mostramos que essa soma é sempre igual a 180 graus. Veja ao lado a figura para avaliar sua memória. É importante também conhecer a soma das medidas dos ângulos externos, que são os ângulos suplementares, os ângulos internos. Na verdade, para ângulo interno, temos dois ângulos externos congruentes, por isso, para cada ângulo interno consideramos apenas um ângulo externo, conforme o resultado do desenho a seguir. Supondo que alfa, beta e gama sejam as medidas dos ângulos internos, então os ângulos externos medem 180 graus menos alfa, 180 menos beta e 180 menos delta, ou ômega, perdão, cuja soma é 180 menos alfa mais 180 menos beta mais 180 menos ômega, que é igual a 540 menos alfa mais beta mais ômega, que é igual a 140 menos 180, que é igual a 360 graus. A soma dos ângulos internos e dos ângulos externos de outros polígonos podem ser calculadas a partir dos cálculos feitos para os triângulos. Por exemplo, um quadrilátero pode ser dividido em dois triângulos e, conforme ilustra o desenho a seguir, podemos construir que a soma dos ângulos internos, podemos concluir que a soma dos ângulos internos é de 360 graus, igual à soma dos ângulos externos. Nele, ao traçarmos uma diagonal, obtemos dois triângulos. A soma das medidas dos ângulos internos do quadrilátero é igual a SI é igual a alfa mais alfa linha mais delta linha, perdão, só delta, ômega, perdão, mais beta delta mais ômega linha, né, que é igual a alfa mais beta mais ômega
mais alfa mais beta linha mais ômega linha, que é igual a 180 mais 180, que é igual a 360 graus. Para achar a soma das medidas dos ângulos externos, basta lembrar que cada ângulo externo é suplementar do ângulo interno correspondente em cada vértice. Como são 4 vértices, a soma das medidas dos ângulos externos é SI é igual a 4 vezes 180, que é igual a SI menos 720 graus menos 360, que é igual a 360. De um modo geral, é possível mostrar que, sendo n números de lados de um polígono convexo, a soma dos ângulos internos SI é a soma dos ângulos externos SE e respectivamente. SI é igual a n mais menos 2 vezes 180 e SE é igual a 360. Bom, agora na página 79, nós vamos cair aqui nos exercícios, tem 3 exercícios, a gente vai fazer só o primeiro e o segundo, tá? Eu vou fazer aqui o primeiro, fazer o do triângulo aqui, ó. E dá lá, apresentamos a seguir algumas figuras, indique quais delas apresentam alguma simetria, identificando a reflexões e eixos, rotações e centro. Então o A aqui, ó. O A ele dá pra mim um triângulo aqui, né? Assim, né? Então, simetria dele aqui, ó, ponto dele, né? Reflexões. Reflexões. Não apresenta simetria rotacional. Além da trivial. Tá? Aí, aqui, o ponto indicado é o ponto médio do segmento que o contém. Certo? Aí a mesma situação que eu fiz, vocês vão fazer com B, com C, com D e com E, tá? Aí o 2. O 2 ele fala lá: quais dos quadriláteros apresentados a seguir são simétricos em relação à reflexão? Quantos eixos de simetria cada um tem, né? Ou cada um tem, tanto faz. Então são 3 desenhos, né? Eu vou fazer aqui o primeiro. Ó. O primeiro é um retângulo assim, né? A gente tem aqui. Então ele está falando que esse lado aqui é igual a esse e esse lado aqui é igual a esse, né? Então a gente vai fazer assim, tá? Ele é um retângulo. Né? Então ele tem 2 eixos de simetria, tá? E aí vocês vão fazer o 2 e o 3 falando pra mim qual é o número, qual é o nome da figura e quantos eixos ele tem, tá? Aí, depois dessa página aqui, nós vamos para a página 62, tá? Então, página 62. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui e já volto.
Aí caindo na página 62, a gente vai vir para potências de expoentes negativos, tá? Então ele dá lá, supondo que A elevado a 1 sobre N e A elevado a M sobre N, definidas que A pertence ao Rzão e M pertence aos números naturais e N pertence aos números naturais, então A elevado a menos 1 sobre N é igual a 1 sobre A elevado a 1 sobre N, que é igual a 1 sobre A elevado a 1 sobre N, e A menos M sobre N é igual a 1 sobre A elevado a M sobre N, que é igual a 1 sobre A elevado a M sobre N. Na forma de raiz vale o mesmo. A raiz de N de A elevado a menos 1 é igual a raiz quadrada de de menos N de A, que é igual a 1 sobre raiz de N de A. Para calcular o valor de potências de expoentes fracionários, deve-se verificar a potência se está definida para então escrever na forma de raiz, calcular a potência do radicando e enfim a raiz. Então vamos lá. Vou fazer um de cada, tá? O primeiro aqui escreva usando o radical. Então ele dá para mim 12 elevado a menos 1 sobre 4. Então é igual a 1 sobre raiz de 4 de 12, né? Então esse é o A. O 2, o A. Escreva usando o expoente racional, perdão. Então ele dá lá menos 5, né? A raiz de menos 5 de 9 é igual a 9 menos 1 quinto. Tá? Esse daí tem até o D, vocês façam. Aí, o 3. Calcule o que for possível com o que sabemos até agora. Então ele dá lá 64 elevado a 1 meio, que é igual a raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado, que é igual a 8. E aí tem até o D, vocês também façam. Aí tem o 4. O 4 calcule. Então ele dá lá pra gente 5 elevado a menos 1 mais 3 elevado a menos 1 elevado a 1. Então aqui eu vou ficar com 1 sobre 5 mais 1 sobre 3 elevado a menos 1 igual. Aí vai ficar 8 sobre 15 elevado a menos 1, que é igual a 15 sobre 8. Tá? Aí vocês façam B ou C, não precisa fazer. Tá? Isso da página 62. Tá? Agora a gente virando vai cair na página 63, tá? Página 63. Também vou fazer a mesma coisa, um de cada, tá? E aí vocês vão fazendo o resto, tá? Então vamos lá. Ele fala, desculpa, lá em cima, né? Propriedades. Para A maior do que zero, valem as seguintes propriedades. P1, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a elevado a M mais N, vale também para mais de 2 fatores. P2, A elevado a M sobre A elevado a N é igual a elevado a M menos N. P3, A, entre parênteses, A elevado a M, fecha parênteses, elevado a N é igual a vezes N, e raiz de N de raiz de M de A, que é igual a N vezes M, raiz de A. Se A é diferente de zero, por favor, verificar sinal primeiro. Então vamos lá, o primeiro. Efetue os produtos a seguir aplicando a propriedade P1 e escrevendo o resultado na forma de expoente racional. Então vamos lá.
Ele dá pra mim 2 elevado a 1 sobre 2 vezes 2 elevado a 1 sobre 5, igual. Então aqui eu tenho que fazer 2 elevado a 1 sobre 2 mais 1 elevado a 5, que é igual a 2 elevado a 7 sobre 10. Por quê? Porque aqui tem um denominador diferente. O que eu tenho que fazer? Denominador diferente, MMA. 1 dá 1, dá 5, dá 5, dá 1, dá 1. E vai dar 10. Então o 10 está aqui, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1, 5. Mais 10 elevado. Deixa eu fazer aqui bonitinho, vai. Pra vocês entenderem de onde saiu esse 7. 10 vezes 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Mais 10 elevado a 5 dá 4. 4 vezes 1, 4. A 2 elevado a 9 sobre 10. Não é 9. Aqui não é 4. Dá 2 vezes 1 daqui. 2, 7. Certo? Faz até o D, aí tem o 2. Calcule obtendo o resultado na forma de fração, explicando o que for possível. Então ele dá lá no A. A raiz cúbica, né? Raiz não quinta de 3 vezes a raiz sétima de 3. É igual a 3 sobre 1 terço vezes 1 quinto. Esse 3 elevado a 1 sétimo, que é igual a 3 elevado a 12 e 35, que é igual a raiz de 35 de 3 elevado a 12. Tá? Aí vamos pro 3. O 3... 3. Obtenha os quocientes na forma de A elevado a mve sobre n. Então vamos lá. O A. Então ele dá para mim 5 elevado a 5 sobre 6 dividido por 5 elevado a 5 sobre 11 elevado a 12. Que é igual a 5 elevado a 5 sobre 11 menos 5 sobre 12 a 5 menos 1 dozeavos. Tá? Aí tem que fazer também o A e o B. O 4 não dá pra fazer, aí o 5 vocês façam. Fazer. Aqui. Não dá pra baixar mais. Fazer o 5. Calcule obtendo o resultado na forma de raiz. Vamos dar raiz de quarta sobre 7. Raiz quinta sobre 7, que é igual a 7 1 quarto, 5 1 quarto, né? Que é igual a 7 elevado a 5 menos 4 vezes 10. 7
elevado a 1 sobre 20. Tá? Aí tem o B, vocês façam o 6, não precisa fazer. Tá bom, pessoal? Obrigado.